Boa noite, paz do Senhor Jesus. A gente está aí no ponto 1 ainda, amém? Substituição penal, a gente vai ler alguns textos aí que vai explicar o que é isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Nós recebemos a promessa do Espírito pela fé de crer em Deus, em Jesus, e isso nos dá essa condição dessa substituição, né? Por exemplo, só para você entender, põe ali para mim ali, Carlos, João 3, que é o próximo versículo que a gente vai ler mais da frente ali, mas só para pegar um outro, João 3, verso 17, esse é o 17, João 3, 17. Porque nos enviou o seu Filho ao mundo, para que, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Vai, próximo versículo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus, ou do unigênito Filho de Deus. Vamos ali, só para você entender. Tem uma tradução que diz assim, quem crer nele não será condenado, condicionando a condenação a algo futuro, né? Não será. Mas, fala assim que quem não crê já está condenado. Então, só para você entender, condenação, essa questão da substituição penal é assim, nós, enquanto sem Jesus, nós estamos condenados. Só que enquanto em vida, há uma possibilidade de ser encontrado por esse Jesus. Então, quem crer nele, a gente que já crê, nós não seremos condenados. Por quê? Porque nós já cremos. Amém? Nós não seremos condenados. Porém, se alguém não crê, ainda que a condenação não esteja consumada na vida dele, ele já é um condenado. Porque, por exemplo, você conhece alguém aí que não conhece Deus, ou que não crê em Deus, que não crê em Jesus? Se ele morreu, ele vai para onde? Então logo ele está condenado, sim ou não? Mas olha como é lindo o ambiente de entender essa substituição penal e valorizar. Eu não quero entrar aqui no mérito do perder salvação ou não, mas eu acredito que existe um estilo de vida para salvo. Salvação não é algo, eu estou salvo, eu vivo do jeito que eu quiser. Não. Quem crê não será condenado, porque crê e vive uma vida como alguém que crê. Quem não crê já está. Então, esse que crê, ele passou por essa substituição penal. Aquele que era abençoado se fez maldição em nosso lugar. Ele pagou um preço em nosso lugar. Aí fala que Jesus era rico e ele se fez pobre para nos enriquecer. E não está falando de dinheiro, está falando de espiritualidade. O nosso Senhor estava lá em sua forma plena na eternidade, ainda que sem corpo, mas como um verbo. A Bíblia fala que ele se esvaziou de si. Sim, tomou forma de servo, a gente já lê por aí vai. E aí ele condicionou o corpo dele, a vida dele a um humano. Como humano sofreu, padeceu, foi obediente até a morte de cruz. E aí depois vive exaltação. Então a gente precisa entender o quê? Que Jesus, ele entendeu o que é essa substituição penal. Ele se esvaziou para morrer em nosso lugar. Ele era rico, se tornou pobre, no sentido de que por mais que ele fosse 100% Deus, ele estava condicionado a um corpo humano, ele era também 100% humano. Então ele se fez pobre para o quê? Nos enriquecer. Então essa substituição penal não é só para te tirar de um ambiente, é para botar você dentro de um reino rico. Você não entendeu não? Um reino rico. Um reino rico de espiritualidade. Um reino rico de espiritualidade. Lembra de Atos 3? Atos 3 conta a história de um cara que era pego pela família e colocado na porta da igreja, irmão. Todo dia. Para quê? Para ganhar esmola. Olha como a família dele era inteligente. Para ganhar dinheiro. Você, vamos usar da doença, da pobreza da pessoa para arrancar dinheiro do povo. Por que não colocou na porta do bar? Porque o cara ia falar, está amarrado, só tem dinheiro aqui da minha cachaçinha. Colocou foi aonde? Na porta da igreja. Porque já sabe, né? Você vê, quantos moradores de rua passam em frente a um bar e não pedem a igreja e pede alguma coisa. Porque já sabe que a ideia é,
Ali é a igreja, eles são generosos. Só que a igreja não foi chamada para ser generosa só financeiramente, porque a igreja carrega algo superior a dinheiro. A igreja carrega algo superior a prata e ouro. Então aquela igreja estava caída, acostumada a dar uma esmola para uma família, para um cara que todo dia a família leva. Imagina a família levando o cara na porta da igreja, deixando o cara na porta da igreja, indo para casa de manhã. Aí voltava de tarde, pegava o cara com um bolso cheio de moeda e falei, como é que foi o dia? Não, os crentes me deu um monte de dinheiro. Nós não fomos chamados para dar esmola. Fomos chamados para dar pérolas. Esmola condiciona a pessoa a viver no mesmo estado. Pérola tira a pessoa do estado que ela está vivendo. Quando Jesus, essa substituição penal que não deixou ele penalizado, ele foi penalizado, mas ele não está mais penalizado. Por isso que o ambiente de Santa Ceia não é para você chorar, ficar vendo aquela imagem, olha, Jesus apanhando. Não, Jesus apanhou uma vez, foi crucificado uma vez, a coroa de espinho foi colocada uma vez, ele passou pela cruz uma vez, ele tinha que passar, aquilo era a substituição dele. Hoje ele vive. Nós temos que tomar a Santa Ceia sorrindo, chorando de alegria, porque ele passou por aquilo para que a gente não precisasse passar daquela forma e para substituir a gente. Então a gente precisa ser uma igreja que entende o lugar que Deus nos colocou. A Bíblia fala que ele nos transportou do império das trevas, um lugar pesado, e nos colocou no reino do seu Filho amado. E esse reino tem riquezas espirituais. Quando aquele mendigo se depara com dois homens cheios do Espírito Santo, os caras, eu acredito que eles tinham uma moedinha no bolso, né? Estou só conjecturando. Aí o cara olha para Pedro e para João, os caras iam fritar na oração. Você me dá uma esmola? Aí Pedro olhou e falou assim, João, vamos cumprir Mateus 16, 17 aqui. Como assim? Vamos cumprir, olha para ele. Nós dois vamos fitar os olhos nele. E eu vou falar e tu concorda, amém? A Bíblia fala o quê? Que se duas pessoas concordarem acerca de qualquer coisa será feito? Onde duas pessoas ligarem algo na terra, seria ligado? Pedro chama João, você olha e eu falo. E você diz amém. Oração em concordância. Aí João, demorou, aí o que você vai falar? Aí Pedro olha para ele e fala assim, eu não tenho ouro e nem, mas o que eu tenho eu te levanta e anda em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aquele cara até então só tinha ganhado esmola. Mas quando uma igreja sadia chega no ambiente, ela para de dar esmola e começa a dar pérola. E as vidas das pessoas são transformadas, são mudadas. Eu sempre falo para o menino que vem aqui, todo culto ele vem aqui pedir lanche. Na hora que ele vem ali, eu falo, pede um. Aí ele dá um desperto, pede dois. Aí a Maiana, pastor, é um ou dois? Eu falo, é uma. Ele está pedindo dois aqui, diz ele que é para a mulher dele. Mas eu dou porque eu sei que eu tenho que dar esmola, a esmola faz parte, né? Eu tenho que ser generoso. Mas eu sempre falo para ele, ó, te dei lanche a semana inteira, já te dei cesta básica, deixa você pegar água aqui quando você precisa. Agora você viu que você não mudou de vida ainda? Eu não fui chamado para te dar isso não. Quero te dar pérola. Quero te dar uma palavra que vai tirar você desse lugar. Você quer? Porque na hora que Pedro falou assim, eu não te dou, não tenho nem ouro nem prata, em nome de Jesus que levanta, deu a mão, o cara falou, eu quero então o que você tem. Porque se ele não quisesse o que os caras tinham, ele não ia dar a mão, ele ia ficar com a mão aqui, não, eu só quero a esmola. Então tem gente que continua pobre, não é pela falta de riqueza que foi liberada para ele, é pela falta de rejeição a riqueza que foi liberada sobre a vida. Então tem gente que a riqueza bate na porta dele, Deus fala assim, eu quero te alcançar. Ele fala, não, você não é pobre espiritual porque Deus quer que você seja pobre espiritual. Você é pobre espiritual se você rejeitar as riquezas espirituais que Deus tem para a sua vida. Entendeu? Substituição penal. Então vamos lá. Daquele que não tinha pecado, Deus o fez sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos o quê? O quê? O que é que tu é? O que é que nós somos? Então você não é um pecador, irmãozinho. Você é um justo. Você é justiça de Deus. Você é um santo lavado. Amém? A Bíblia fala em Apocalipse que as vestes da igreja era de linho. Era de quê? Linho. Salpicada no sangue. Remissão. E fala que aquelas vestes ali significavam o quê? Os atos de justiça da igreja. Atos de justiça. Por exemplo, tem um livro da Bíblia que tem a palavra Atos. Qual que é? Qual que é, gente? Atos dos Apóstolos. Então, Atos significa o quê? O que os apóstolos fizeram. Então, o único livro da Bíblia que não tem fim é o qual? Atos. Por quê? Porque a igreja não acabou.
o ato dos apóstolos continua na igreja de Cristo. Amém? Então, precisa ter os atos de justiça do Misreveres. Precisa ter os atos de justiça seu. Amém, querido? Então, ele se fez pecado, ele passou por aquilo tudo para que a gente se tornasse justiça de Deus. Não é para a gente bater no peito, não. Se Cristo morreu como pecador, eu vou morrer também. O pecado não pôde detê-lo. Mas se você morrer como pecador, o pecado vai deter você. Como assim, pastor? Jesus pecou em corpo? Pecou em corpo? Sim ou não? Não. Então, quando o corpo dele, quando ele morreu, sem ter pecado em corpo, que ele desce às partes mais baixas, que o mundo espiritual, que tinha o império da morte, amém? Não é isso que a Bíblia fala? Que Satanás tinha o império da morte, por isso que Paulo escreve tal morte, o teu aguilhão e por aí vai. Quando a morte se depara com um corpo que tinha pecado, por isso que Davi escreve sobre Jesus, e o meu santo não verá a corrupção, falando que o corpo de Jesus não ia ser consumido pelas formigas, pela terra, como qualquer corpo comum. Nunca tinha pecado. Então, presta atenção no que o seu pastor está falando. Você é um justo, um santo. Quando você morrer, você vai morrer com a propiciação do pecado, que é Jesus em sua vida. Os atos de justiça. Por isso que seu corpo vai ser glorificado, se você morrer antes, amém? E mesmo se você morrer se você estiver vivo quando o Senhor voltar. Então a gente precisa entender o quê? A morte não pôde segurar o corpo de Jesus. Por quê? Porque a morte segurava o corpo que pecava. O inferno só pode segurar corpo que... Vamos botar a alma para entender. O inferno só consegue segurar uma alma que não tenha conhecido e vivido para Jesus. Fora isso, não consegue segurar. Está entendendo? Então, por isso que você não é um pecador. Porque se você vai dizer, eu sou um pecador. Você não é. Senão, se você falar que é um pecador e morrer como pecador, já era. Quem vai segurar a sua alma... Fala o nome daquele moço. É isso mesmo. Capiroto, qual é o nome que você quer dar para ele? Satanás, Belial, escolhe. Então nós precisamos ter esse entendimento. Amém? Vamos lá, para a gente não ficar rindo muito. Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo. Gente, preste atenção no texto. Ele levou nossos pecados em seu Ele não está levando, ele levou. Vamos lá, gente. Essa caneta aqui é de quem? É de quem? Vem cá, Vitor. Pega ela aqui, por favor. Ela é minha. Vai, Vitor, leva ela. Vitor fez o quê? Levou. Vitor fez o quê? Presta atenção. Vitor levou. Eu entendi que o Vitor ter levado a minha caneta é bom para mim. Eu vou lá buscar? Eu vou lá buscar, gente? Se Jesus levou seus pecados, pare de buscar eles. Ele levou sobre si os nossos pecados sobre o madeiro. Ele não está levando, ele levou. Está consumado. Então, para de ficar buscando para a sua vida algo que não é bom para a sua vida. É como se você tivesse ido lá em Jesus, porque ele levou, mas venceu. O pecado não domina ele venceu o pecado. E aí você está indo lá nele, ô Jesus, você pode devolver aquele pecado que o Senhor venceu? E é por isso que o escritor de Hebreus fala o quê? Que quando a gente volta, quando a gente conhece e volta, é como se a gente estivesse levando de novo Jesus Cristo ao vitupério, que é a vergonha, a crucificação, porque ser crucificado era um ato vergonhoso. Então, quando você é remido, quando você é lavado, e você quer voltar a ser quem você era, é como se, não é literal, tá? O que o escritor fala não é literal, mas é como se você estivesse levando de volta Jesus Cristo ao vitupério, a vergonha da cruz. Então, entenda, se ele já levou os seus pecados, para de ir atrás dele. Você é justo, irmão. Você não vai ficar sem pecado, porque ninguém consegue. Você vai errar, mas você não tem compromisso com o erro. Nosso apóstolo Júnior fala muito isso. Eu erro, mas eu não tenho compromisso com o erro. Ele fala assim, Miss, eu não tenho paciência nem com os meus pecados, imagina com os dos outros. Tem hora que as pessoas falam, nossa, o pastor Júnior tem a palavra firme. Aí um dia ele, sabe por que eu tenho a palavra firme, Miss, com o povo? Porque eu não tenho palavra mansa para mim. Quando eu estou naquele dia, quando eu estou legal, eu vou lá para minha piscina lá e fico, entenda, tá? Senão vai achar que o pastor xinga. Eu fico me xingando lá, bolado, nervoso comigo, dizendo que homem que sou, que não cheguei no lugar que Deus. Se eu não tenho paciência com os meus pecados, você acha que eu fui chamado para ter paciência com os pecados dos outros?
Então, irmãos, não tenha paciência com os seus pecados. Muito pelo contrário. Fique indignado quando você pecar. Entendeu? Porque, vamos lá, alguém bate o carro querendo? Pela lógica? Não. Quando a pessoa bate o carro, ele fica o quê? Feliz ou triste? Aí depois ele vai fazer o quê? Arrumar. Então, qual é a nossa consciência para quando pecar? Tristeza. Imediatamente. Jesus, meu lanterneiro perfeito, vem aqui dar arrumada nesse carro batido aqui. Porque ele é um lanterneiro perfeito, né? Dentro do contexto de carro. Porque a Bíblia fala que ele viria e aquilo que era torto, ele iria endireitar. Aquilo que era áspero, vamos lá, no contexto que a gente entende, ele ia lixar. Ia ficar como aquela tábuazinha que você pode passar a mão que não entra uma ferpa. Imagina a sua vida assim, as pessoas poderem passar a mão e não vai sair nenhum pecado de você para ferir elas. Ele levou sobre si, amém, querido? Levou, para de ficar buscando pecado para a sua vida. Vamos lá. Pelas suas feridas, fomos ou fostes, né? Você não vai ser, você já foi, amém? É importante olhar a conjugação verbal. Porque também... Não devolve não, isso não é bom para a minha vida. Brincadeira. Porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. O justo pelos... para levar-nos a Deus. Morto na carne, mas vivificado no... Viu, Cristo morreu uma única vez, sacrifício suficiente. O perfeito pelos imperfeitos, o justo pelos injustos, o puro pela impureza, para levar-nos a Deus. Morto na carne, mas vivificado no Espírito. Aqui na igreja eu costumo ensinar uma coisa para as pessoas relacionada a perdão, mas claro que a gente pode ensinar isso relacionado a praticamente tudo. Eu costumo falar aqui que o perdão está o quê, gente? O perdão está o quê? Pronto. Porque as pessoas, já viu como que as pessoas querem perdoar? Elas querem perdoar condicionando o perdão a um tempo. Ah, não, acho que não é o tempo. Há um sentimento. Ah, não, eu não estou sentindo. Há um engano do coração. Quem é que sabe que o coração é enganoso? Aí a pessoa fica assim, e se eu não estiver perdoando de verdade? Só se você perdoar na carne. Porque no Espírito a gente só perdoa de verdade. Então eu sempre falo com os irmãos, o perdão está pronto. Pastor, mas... Aí eu explico. Se a Isabela me bater no rosto aqui agora, eu consigo perdoá-la agora. O que não quer dizer que eu serei sarado agora. Mas eu dei a atitude de exercer aquilo que está pronto. A Bíblia fala que a carne é o quê? Mas o Espírito está o quê? Então, a alegria está pronta, o perdão está pronto, a paz está pronta. Isso tudo está pronto. Só que aí eu uso a questão do meu corpo carnal, das minhas fraquezas da carne, né? Não, mas não é hora. É hora sim. Tem gente que fala assim, não, mas não estou sentindo de perdoar. Está na igreja, apanhando, participando de fantasia direto, 3 anos. Quanto tempo tem que você não perdoa? Passou 3 anos, eu não senti ainda. Toma vergonha na tua cara, irmão. Quando para 3 anos para tu perdoar alguém, que crente que é tu? É rápido. Olha para o teu irmão e fala assim, perdão aqui é rápido. Bateu, eu perdoo. Fala aí. É duro ouvir essas palavras, mas vem aqui. É duro ouvir essas palavras. Quem é que ama texto bíblico para acabar com nossos argumentos? Eu amo o texto bíblico para acabar com nossos argumentos, com os nossos achismos. Um dia eu estava conversando com a pessoa aqui na igreja, aqui, ó. A pessoa estava vindo para a igreja, a pessoa falou assim, presta atenção, gente, vocês serem edificados aqui. A pessoa estava vindo para a igreja, vindo congregar com a gente, e a pessoa falou assim, não, pastor, porque eu tenho um argumento para tudo. Eu tenho uma boa resposta para tudo. E não sei o que, esse é meu grande problema. Eu falei assim, eu tenho uma grande solução para você. De Deus demais a solução que eu tenho para a sua vida. Aí ela, qual? Eu falei, você acredita na palavra de Deus? Ela acredita. Você quer acabar com os seus argumentos? Para cada argumento que você tiver, põe uma palavra de Deus em cima. Porque quando Deus fala, seu argumento acaba. Todas as vezes que Deus falar, seu argumento vai acabar. Irmãos, argumento entra num campo do achismo. Quem aqui já estudou na vida? Estudou. Tinha matemática lá? Português. Ciência. Geografia. Tinha física. Mas achismo, não tinha lá? Não tinha essa matéria, não é? Uma matéria tão boa que a gente aderiu para a nossa vida, né? Mas eu acho, mas eu penso. Tem que achar não, querido. Tem que pensar não. Você tem que olhar o que está nas escrituras. Olhar o que está nas escrituras. A escritura falou, acabou. Deus ela em cumprir a palavra dele e tu quer cumprir a tua.
Pelo amor do Cristo que vive. Então, olha para o teu irmãozinho e fala assim: a partir de hoje, eu vou perdoar rápido. Aqui, mas quando você ensina, você fica refém de seus ensinamentos, sim ou não? Luiz Hermínio fala muito que a gente é provado naquilo que a gente prega, naquilo que a gente fala. E aí quando tem um probleminha em casa, que às vezes eu sou bicudo, o pessoal que é da igreja sabe, né? O pastor quando tá bolado põe um bico aqui em cima do nariz. E aí de vez em quando eu tô bicudo em casa, Samanta, tu é miséria, você vai ficar aí com esse biquinho aí, você não fala que o perdão tá pronto, me perdoa logo. Hã? Eu falei que quando eu estou em casa, que eu tenho algum problema com a Samanta, eu sou meio bicudo. A Samanta é assim. Samanta ela é jogo rápido para essas coisas, principalmente lá em casa, né? A gente pode ter tido um dia mal. Eu não sei como é na sua casa. Geralmente tem aquele que fazia as pazes logo e aquele que fica, pô, você poderia ter evitado também, isso é demais. Né? Toda casa tem um. É raro que os dois falem, é mesmo, vou ficar bem logo. Né? Enfim, lá eu sou esse, que às vezes faço bico. Aí ela usa, né? Porque fica me assistindo, falando que minhas pregações é linda. Aí quando ela precisa, mas você ensinou isso ontem pra gente. Põe em prática aqui hoje, aqui em casa, aqui. Pra... Mas, brincadeiras à parte, é uma realidade do mundo espiritual. Pensa. Aflição é um ambiente de tristeza? Sim ou não? Mas ela deveria roubar a sua paz? Não. Viu, gente? Vamos lá. A gente se entristece, mas a gente deveria perder a alegria? Você está entendendo? Nós precisamos viver uma vida condicionada à palavra e não aos nossos sentimentos e situações. Condicione a sua vida à palavra. Palavra. Condicione a sua vida à palavra. Você pode estar aqui sofrendo, mas lembra, a alegria do Senhor está na sua vida. E essa alegria é completa. É completa. Você pode estar sofrendo pela circunstância, mas com alegria dentro do seu coração. Então, condicione a sua vida à palavra. Você vai ver, vai ser bem mais fácil para você perdoar, para você amar, para isso e para aquilo outro. Vamos embora. É isso aí, Jesus. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o considerávamos, né? O considerávamos como aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por seus sofrimentos nós somos sarados. Isaías 53. Isaías 53 é um texto profético messiânico, né? 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías está sendo inspirado por Deus para escrever aquilo. Isaías 53 dá detalhes do estilo de nascimento, vida de Jesus, sacrifício. Fala que Jesus ia ser rejeitado pelo povo, que ele era um homem feio. Tá, gente? Jesus era feio. Que isso, pai? Ele é bonito hoje. Hoje ele é mais belo, mas em corpo ele era feio. Tá? Jesus não era aquele cara do quadro da época que você era da igreja católica, não. Aquele cara lá que parece um Tom Cruise de olho verde, barba feita e cabelo grande, lembra? O Jesus do quadro é perfeito, não é? Então não. Jesus era tipo eu assim, barbudo e cabeludo. Mas... Jesus era tipo eu, cabeludo, barbudo. Mas enfim... Aqui nós estamos falando sobre a substituição, amém? E aqui é o último texto, fala que ele levou sobre si a substituição. Eu quero ver um vídeo com vocês que vai nos explicar muito dentro desse contexto também aqui. Mas enquanto eu ainda tenho ali 15 minutos, então o vídeo é só 5 minutos, eu vou adiantando aqui. Então vamos lá, a causa da expiação. Por que Jesus precisou ser expiado, né? Porque ele precisou fazer aquele sacrifício. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então, qual é a causa da expiação? O amor de Deus. Deus nos ama e aí, dentro do propósito, ele precisou expiar o nosso pecado através do sacrifício de Jesus. Então, ele entrega o seu Filho para provar esse amor. É importante isso. Presta atenção. Deus sempre amou o povo? Estou perguntando, sempre amou o povo? Mesmo o povo do Antigo Testamento? Sim ou não? Mas não há quem diga, e que isso é
separa o Deus do Novo Testamento do Deus do Antigo. Não há quem os doidos que faz isso? Falando que o Deus do Antigo era sanguinário e do Novo se compadece. Tem gente que é doido, né? Que separa a trindade, né? Tenta separar. Mas enfim, Deus sempre amou. Mas em Jesus, e Paulo escreve isso, que Deus provou o seu muito amor por nós, entregando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, qual é a causa da expiação? Deus quis provar o quanto Ele nos ama. Está provado o quanto Ele te ama. Ah, tem uma coisa que eu amo falar aqui na igreja, que na verdade não é que eu amo falar, é um texto de Paulo, mas é muito bom, ele traz luz para a nossa vida e argumentos. Né? Que de vez em quando a gente tem uns argumentos de crente aí. Eu costumo falar que é o que Paulo fala, que ele fala assim, que diante de Deus nós somos o quê? Somos o quê? Indesculpáveis. Quem conhece alguém bom de argumento? E aí imagina esse bonitinho aí, chegando diante de Deus, com sua lista de argumentos. Deus, mas minha vida foi assim porque eu nasci na família errada. Minha vida foi assim porque eu sou pobre. Minha vida foi assim porque eu nasci numa alfavela. Minha vida foi assim por causa disso. Aí, tá. Aí Deus vai falar assim, você está vendo isso aqui, ó? Vamos botar aqui um videozinho. Do meu filho, o sacrifício dele é a prova de que eu amei o mundo de tal maneira. Não amei o rico, não amei o que se achava, não amei o que morava no Alphaville. Não, eu amei o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele cresce, tivesse a vida eterna, que a maior bênção de Deus é a vida eterna. Amém? E aí Deus vai mostrar para esse cidadão e falar assim, ô cidadão, tu pode ter vindo com aquelas cartinhas, quem é que é menina e já fez aquela cartinha de metro para o menininho no colégio? Para conquistar o menino da cartinha de metro. Tiago nunca recebeu uma cartinha de metro. Aqui, vem para cá, para a gente encerrar. Então tu pode chegar lá, irmão, diante de Deus, com todos os argumentos que diante dos homens seriam plausíveis. Que já viu que de vez em quando as pessoas nos dão os argumentos para sair da igreja. Que se a gente não tiver uma fé em Jesus, a gente fala assim, fulano tem motivo mesmo. É ou não é? Está passando tanta luta que tem motivo mesmo. Não, não tem uma alma vivente nesse mundo que tenha motivo para sair da presença de Deus. Existe um Deus que tem motivo de sobra para sair da sua vida, mas ele não sai. Então, se Deus que tem motivo de sobra para sair da sua vida não sai, por que você, que não tem motivo nenhum, quer sair da vida dele? Então, ele provou que te ama. Amém? A causa da expiação, o amor dele. Segundo ponto, justiça de Deus para a salvação do pecador. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça. Oh, graça bendita é essa, que me justifica. Não me dá carta branca para pecado, não. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Então está falando que Jesus veio nos justificar e que a justificação dele em nossas vidas nos coloca como justificados também. Então Jesus andou como alguém separado para Deus? Sim ou não? É como você deve andar também. Como alguém separado para Deus, como alguém justificado. Então, nós não somos pessoas que andamos entregue à nossa própria natureza. Muito pelo contrário, Paulo fala que nós estamos mortificados para os pecados e vivificados para a vida de Deus. Então, nós precisamos entender que, qual é o meu estilo de vida? Um estilo de vida parecido com Jesus. Irmãos, eu e você, nós precisamos olhar para Jesus e tentar ao máximo imitar quem ele era, em todos os aspectos. E vamos lá, não dá para fazer isso sem saber como ele andou. Por isso que, por exemplo, no contexto pastoral, eu sempre falo isso também, eu acredito que algumas coisas podem inspirar pessoas aí para esse lugar. Então tem muitas coisas que eu repito para ver se a gente inspira, né? E quando eu comecei a entender que eu tinha uma chamada pastoral, sabe o que o Espírito Santo me impeliu a fazer? A ler todos os evangelhos, e eu faço isso uma vez por ano pelo menos. A ler só os evangelhos, né, que falam ali da vida mesmo de Jesus da terra.
Eu leio os evangelhos vendo Jesus como pastor. Vendo como ele lidava com a política, com o rico, com o pobre, com o injusto, com o pecador. Por quê? Porque se eu sou um pastor e eu vou representá-lo, eu preciso ter um estilo de vida parecido com aquele que eu represento. Então eu não vou conseguir ter um estilo de vida parecido com alguém que eu represento se eu não conheço esse alguém. Então, se você entende que você é alguém justificado, a justiça de Deus é como Jesus andou na terra. Nós precisamos saber como Jesus andou na terra. Por exemplo, que aqui tem um emprego. Quem tem um emprego? Lá tem ímpio? Sim ou não? Você precisa saber como Jesus se comportaria na empresa, para você se comportar lá. E acredite, Jesus foi em lugares que era uma empresa, um mercado. E aí ele teve um comportamento lá. Você precisa saber o que ele fez lá para você fazer a mesma coisa onde você trabalha. Porque você não é camaleão, amém? Tá tudo verde, tu fica verde. Tá tudo vermelho, tu fica vermelho. Tá tudo azul, tu fica azul. Tu tem essência. Quem tem essência manifesta a essência que carrega onde está. Amém? Então vamos lá. Outra causa da expiação. O amor moveu Deus em nossa direção para nos salvar. E a justiça estabeleceu o meio pela qual essa salvação seria alcançada. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como a propiciação pelos nossos pecados. Olha só, o amor de Deus, o amor moveu Deus em nossa direção para nos... Mas Deus é só amor? E a sua justiça estabeleceu o meio pela qual essa salvação seria alcançada. Então, só para a gente finalizar e ver o vídeo, senão não vai dar tempo. E aí o que acontece? A gente precisa entender isso aqui. O amor de Deus te alcançou, te salvou, mas um salvo tem um estilo de vida. Sim ou não? Quem aqui já passou perigo na praia, no mar, já se afogou, coisa do tipo assim? Quem foi inteligente o suficiente para não brincar mais com o mar? Por quê? Porque um salvo, ele tem que ter um estilo de alguém que está salvo. Eu amo nadar, irmão. Modéstia à parte, sou bom de natação. Imagina, criado na Bahia, mar, rio, cachoeira, corgo, represa. Andava nesse lugar tudo. Então, para você ter ideia, nadando, eu mergulho aqui e saio tranquilo lá no fundo da igreja. De boa. Tiago lembra aqui da piscina, eu ficava brincando com os meninos, indo e voltando. Porque eu me acostumei com esse ambiente. Aí o bocó aqui, né? Sei nadar, sou bom, não sei o quê. Fui para a praia. Rio de Janeiro, Copacabana, com a igreja. Com os irmãos. Fomos nadar. Eu, Remes e Mamão. Fomos nadando. Mamão era o nome do Rodrigo, não o apelido do Rodrigo. Nadando. Belo momento, a gente tentando voltar para a areia. Não conseguíamos. Nadava e não conseguia voltar. Nadava e não conseguia voltar. Aí estava o Rodrigo na minha frente, o Remes atrás de mim. Eu vi o Remes se aproximar e o Rodrigo se afastar. Eu falei, tá dando ruim para mim aqui. Comecei a desesperar, comecei a dar umas olhadas para a praia e o salva-vida bem assim, braço cruzado. E eu falei, gente, eu vou morrer aqui, nadava e nada. Quem que se afogou em praia, sabe como é que é? Você tenta sair daquela praia que você não consegue. E eu nadando. Aí, em algum momento, veio uma lucidez assim, eu falei, vou tentar mergulhar. Aí eu mergulhei assim, encontrei areia. Falei, vou parar de nadar e vou só mergulhar e vou pular. Então eu abaixava e pisava na areia e me jogava para frente. Abaixava e jogava. E estava assim. Moral da história, só para você entender isso aqui. Moral da história. Aí, beleza, consegui chegar na praia. O Remy chegou também, conseguiu chegar. E aí eu fui no salva-vida. Bufando. Falei, pô, cara, eu tava morrendo, por que você não foi lá? Ele falou assim, porque eu só te salvo, minha obrigação é lá te salvar quando você não conseguir fazer mais nada. Enquanto você consegue bater braço, eu estava aqui te assistindo. Mas olha só, é sério, eu ouvi isso dele. Mas olha só, presta atenção. Para o teu aqui a gente vê o vídeo. Presta atenção aqui rapidinho. Já deixa o vídeo pronto ali, cara. 4 minutinhos vai ficar no esquema. Ficar certinho. Então olha só. Aí quando eu saí daquela praia, sabe o que nunca mais eu fiz? Nunca mais eu fui brincar no fundo do mar. Sabe o que? Eu estou valorizando minha salvação. Eu fui salvo, irmão. Poderia ter morrido, mas eu não morri. Então todo salvo tem um estilo de vida.
Ah, eu sou salvo e está sempre no emaranhado de pecado. Será mesmo que tu foi salvo? A questão não é se a gente pode perder salvação. A questão é, será que você já foi salvo? Porque a ideia de Deus é que não se perca a salvação. Mas a ideia de Deus é que a salvação de fato te alcance. E como que eu sei que a salvação me alcançou? Eu valorizo tanto o Salvador quanto a minha salvação. Eu vivo um estilo de vida que me condiciona a clamar Maranata de verdade, não de música. Porque tem gente que canta Maranata aqui e fala assim, brincadeira, tá? Volta depois. Se eu voltar agora, eu tô lascado. Tem gente que ama Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E o coração tá assim, não vem não. É sério, irmãos. É sério. Amém? Vamos lá, olha só para você entender. Tá vendo? Falta aí 2 paginazinhas. Então, semana que vem nós vamos terminar na primeira aula e prova na segunda. Semana que vem a gente termina essa matéria na primeira aula e a prova na segunda. Tá? Na segunda aula, exatamente. Isso aí. Fica tranquilo que essa vai estar... É isso, prova de novo. Vamos acelerar com vocês estão muito devagar. Amém, amém, gente, olha só. A gente vai falar ali, vai mostrar um vídeo que vai já dar um pulo um pouquinho mais da frente, que é da agonia de Jesus de Getsemane e coisa e tal, e também sobre o sacrifício dele. Então, por favor, preste atenção, é um vídeo muito edificante, tá como anime, mas vai ajudar a gente muito. Matéria aí, identidade de Cristo. Vai, Carlinhos. My God, why have you forsaken me? Finished!
Father, into your hands I commit my spirit. Aleluia. É isso. Substituição penal. Ele pagou o preço. Tudo que a gente cometeu, ele sofreu, então está pago. Valorize aquilo que ele pagou por mim e por você. Por isso que ele é digno hoje de honra, glória, louvor e adoração. Não sofra ao ver aquilo. Ele precisou passar por aquilo para que fosse alegre, feliz, remido. Amém, gente? Então, semana que vem, fica tranquilo, a prova vai estar no naipe bom. No naipe bom. Mas estude essa apostila. Ó, olha só, preste atenção. Essa apostila, preste atenção porque eu já vou fazer a prova, até para a gente ganhar tempo com a escola. Essa apostila são basicamente versículos. Só vocês olharem aí. Tá tudo aí, sim ou não? É um subtema e os versos. Então, semana que vem a gente vai falar sobre a agonia do Getsemane na primeira aula. E aí, o que a gente faz? Aí, se a gente acabar antes da primeira aula, a gente já dá a prova, um intervalo rapidinho, e aí a gente ganha tempo para fazer a prova. Vai semana que vem tem prova, amém? Fica... Hã? Poder consultar a Bíblia, vai. Pode, claro, prova pode sempre consultar a Bíblia, não tem problema não. Tá? Eu não vejo problema em consultar a Bíblia, não. Eu quero mesmo é que vocês consultem a Bíblia mesmo. Não, o Google não. O Google não. Quem vai orar por nós aí? A Vanessa ora por nós. Está muito falastrona mesmo hoje. Isso mesmo, Van, ora por nós. Ah, ele já fez bico já, ela não vai perdoar hoje não. Amém, ora aí, Vanessa, por nós, vai. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, é verdade, Deus.